Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta, enfim, com as nossas gravações. Os problemas técnicos já foram resolvidos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 3. Eu não coloquei um título específico nessa reflexão. E na verdade eu mudei muito aqui o script, digamos assim. Eu tinha gravado um vídeo que eu ia explicar mais a fundo por que eu dei essa sumida. Só que depois que eu gravei, assisti o vídeo todo, falei, não vou postar isso não. E eu apaguei, não tem mais como desapagar, tá apagado. E eu vim direto para a mensagem que nem era bem essa. Era uma mensagem no Salmo 30 e do Salmo 30 eu pulei para o Salmo 3. E eu quero falar um pouquinho acerca das adversidades, de como reagir em meio às adversidades. E o Salmo 3, ele é um salmo de Davi, e ele tem um título que é Confiança na Adversidade. E Davi teve a inspiração desse salmo quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Para quem não conhece a história de Davi, o filho de Davi, Absalão, tentou contra a vida de Davi. Davi teve que fugir para não ser morto por Absalão. No fim da história, Absalão acabou morto de uma forma muito triste, muito feia, sabe? Mas enquanto em vida, ele perseguiu por um tempo o próprio pai Davi, por conta de conflitos, de uma série de conflitos familiares. Mas eu não quero tratar aqui desses conflitos familiares do Davi, mas quero tratar acerca do salmo que ele escreveu, por sinal um salmo muito profundo. Eu vou estar lendo aqui e a gente vai estar discorrendo. Como falei, não coloquei um título específico, mas vamos falar algumas coisas interessantes aqui. E eu quero ter como base o Salmo 3, mas o verso-chave, eu quero deixar o verso 5 como verso-chave. Mas vamos ler a partir do verso de número 1, que diz assim: Senhor, como o número dos meus aniversários tem crescido, muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o meu escudo, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Verso 4. Clamo ao Senhor com a minha voz e ele responde do seu santo monte. 5. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinges no queixo todos os meus inimigos. Quebra os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, a tua bênção está sobre o teu povo. Interlúdio. Irmãos, queridos, amigos, Davi ele escreve esse salmo quando ele estava passando por esse momento de adversidade. O próprio salmo carrega um título, Confiança na Adversidade. Eu imagino como é que estava a cabeça de Davi tentando lidar com esses conflitos familiares, onde o seu próprio filho estava perseguindo, e ele tendo que sair de sua casa, sabe, sair da sua rotina e fugir. Imagina como é humilhante, né, Davi nessa condição de rei, sendo perseguido pelo próprio filho, vivendo aí esse momento de adversidade. E é por isso que ele começa, né? Senhor, como os meus adversários têm crescido. E aí muitos se levantam contra mim, muitos dizem em Deus não há salvação para ele. Porque quando ele chega a expressar isso, dá a ideia de que algumas pessoas zombavam de Davi, falavam que não havia salvação e que ele de fato ia ser morto por Absalão, algo do tipo assim. Mas no 3 ele fala: Mas tu, Senhor, és o meu escudo ao meu redor, ou seja, proteção. A minha glória é aquele que levanta a minha cabeça. E é interessante que Davi, com certeza, estava se sentindo humilhado pelo próprio filho, sendo perseguido pelo próprio filho, tendo que deixar a sua casa, a sua rotina, se retirar dali para preservar a sua própria vida.
Imagine que você acredita, você pensa que Davi estava passando por isso com a cabeça assim, o nariz em pé. Não. Não entre aspas, né? Humanamente falando, não. Ninguém ergue a cabeça, queridos, passando por humilhação. Ninguém de si mesmo, corrigindo minha fala, ninguém de si mesmo ergue a cabeça, passando por momentos de humilhação, de afronta, de conflito. A tendência, ó. Aí tem aquele, acho que é um meme, né? Tô meio desatualizado. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Se a gente fosse parafrasear, levanta a cabeça, Davi, senão a coroa cai. De fato, Davi tinha uma coroa. Coroa de rei. Olhando aqui, ó. O dente tá sujo, que vergonha. Gente, eu tava comendo um açaí. Aqui perto do templo aqui da IBVN. Tô gravando aqui no templo, esqueci de falar. Dei aí as saudações. Falei que eu voltei a gravar. Voltei a gravar no templo da IBVN. Para quem não sabe o que é a IBVN, é a Igreja Batista Vida Nova. Fica aqui na cidade que eu moro. Vou deixar aí um mistério. Claro, quem assiste o vídeo que é da cidade me conhece, né? Sabe que eu sou daqui. Mas vou deixar um mistério acerca da cidade que eu moro. Quem quiser dar palpites aí, se acertar, eu dou um brinde. Mas tem um açaí aqui perto. E essa tosse aqui já é consequência do açaí. E olha que eu tomei quando ele descongelou todo. Mas a rinite está gritando aqui já. Sabe? E eu tô gravando aqui no templo, a janelinha do templo. Se eu virar aqui, ó. Ó. Já tá tudo preparadinho para o culto à noite. Eu tô tentando não bagunçar aqui, tá? Eu vou colocar tudo aqui em ordem depois no lugar. E quando eu me encerrar aqui, né? Para deixar tudo prontinho, logo à noite nós teremos culto de adoração ao Senhor. Mas enfim, então ninguém passa por adversidade de si mesmo com a cabeça erguida. Só que Davi fala algo interessante. Ele fala, aquele que levanta a minha cabeça. Então Davi, ele começa já reconhecendo que sim, os adversários dele têm crescido, que sim, pessoas têm se levantado contra ele, mas ele começa a reconhecer que Deus é o escudo ao redor dele, Deus é a glória dele e é aquele que levanta a cabeça dele. Então Davi não fala, eu ergo a minha cabeça, mas o Senhor é aquele que levanta a minha cabeça. E é diferente de eu mesma, Luana, erguer a minha cabeça e Deus erguer a minha cabeça. Há uma diferença muito grande e quem pensa espiritualmente aqui vai captar aí no mistério. Estou igual os pentecostais hoje, no mistério. Estou uma batista pentecostal hoje. E aí no 4 ele vai dizer, clamo ao Senhor com a minha voz, ele me responde do seu santo monte. Lembrando que aqui, se a gente for entrar no contexto, porque ele fala do seu santo monte? Porque lá no Antigo Testamento tinha os montes e tinha os vales. Os montes eram os lugares seguros. Tanto é que se tinha essa crença de que Deus estava na altura, no monte, porque o monte dava ideia de segurança, altura, segurança, proteção. E é porque Davi fala do seu santo monte, é como na ideia, na cabeça de Davi, e ele entendia, de acordo com o contexto dele, que Deus estava no monte. Tanto é que tem uma história na Bíblia, eu não lembro a referência, mas se eu lembrar eu trago aqui, que um belo dia, em uma passagem, Deus ele armou uma emboscada no vale. Exatamente por conta disso, porque os inimigos do povo de Deus acreditavam que Deus era Deus dos montes, das alturas. Então eles pensaram, vamos atacá-los nos vales, porque o Deus deles é Deus dos montes. Eles não descerão ao vale, o Deus deles não descerá ao vale. O que acontece? Se o Deus deles não descer no vale, essa guerra é nossa, a vitória é nossa. Só que eles foram surpreendidos, porque o Deus dos montes, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus dos montes também era o Deus de vale. E aí Deus desce no vale e fez uma chacina. E eu sei que tem gente morta para todo lado. E aí
deu pane, né, na cabeça do povo lá. Né, que eles ficaram impressionados e eles morreram a fio, todos a fio de espada. Porque Deus, queridos, Ele não está preso a tempo, Ele é atemporal. Deus ele não está preso a lugares. Deus está aqui no templo, Deus está dentro de mim. Deus está nessa hora no Japão, Deus está na Alemanha, Deus está lá na comunidade onde eu moro, Deus está onde o seu povo está, e no seu povo, em meio ao seu povo. Então Deus ele não se apega a lugares, Ele não se apega a tempo. O ontem para hoje, para Deus é hoje, o hoje para Deus é amanhã. Tanto é que o tempo de Deus é o Kairos. E o nosso tempo é o Cronos. A gente tem um reloginho, tic-tac, tic-tac. Agora mesmo, ó, deixa eu olhar aqui no outro celular. São 4h20, o horário que eu estou gravando. E hoje é domingo, 14 de setembro. Para Deus não existe 14 de setembro. Para Deus não existe 4h20, 4h21 já, 1 minuto, 4h21. Deus não está preso a isso. Então, só que Davi, ele tinha esse entendimento e me responde do seu santo monte, ou seja, ele me responde no lugar dele, ele se importa comigo, ele está me olhando, ele me responde lá. E aí no 5 vem o texto-chave, que eu quero me ater a ele, o versículo-chave: eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Queridos, isso aqui, esse versículo é o ápice, sabe? Eu diria que esse versículo é o coração do Salmo 3. Porque ele é muito enfático quando ele fala: eu me deito, durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Quando a gente está com um problema, seja ele aqui, eu vou trazer para o nosso contexto. Eu falei o contexto de Davi, o contexto em que o Salmo foi escrito. Agora eu trago para o nosso contexto, a nossa vida, a nossa vidinha aqui. Vidinha é uma forma carinhosa de falar, tá? E não uma forma pejorativa de falar vidinha. Eu gosto muito do diminutivo, sabe? E não é pejorativo quando eu uso uma forma carinhosa. Então vamos voltar para a nossa vidinha. Então quando a gente passa por uma aflição, uma adversidade, um problema, seja ele uma enfermidade, seja ele uma dívida, seja ele um problema familiar, seja ele um problema no trabalho, seja ele um conflito com o vizinho, seja ele o que for, tá? Sendo um problema, uma das primeiras coisas que a pessoa perde é o sono. Quem consegue dormir endividado? Só se, acho que muito cara de pau. Sabe? Quando eu falei, eu não costumo ter dívidas. Geralmente eu pago, né? Dívidas assim, muita coisa para pagar. O que eu tenho para pagar no mês geralmente é água e luz. Água, luz, internet. É água, luz, internet. De pagar assim, sabe? Mas eu não sou assim, tô devendo tal coisa, tenho que pagar parcela tal, não. Geralmente, eu sigo um estilo meio que eu adotei, eu pego tudo à vista. Aí eu passo ali um tempão juntando aquele dinheiro, depois eu pego esse celular que eu tô gravando, por isso que eu vou até gravar, tá? Suei, ó. Suei. Vida de CLT, queridos, não é fácil não. Vida de CLT é dura, tá? Vida de CLT é dura. Então, o cara de gente concordando comigo aí, ó. É verdade. A gente sofre muito. Mas vocês concordam que vida de CLT é dura, né? Principalmente CLT vai concordar. E se algum CLT não concordar que a vida de CLT é dura, vamos pegar ele, viu? Bater a Bíblia na cabeça. Bater com a Bíblia pode. Brincadeira, queridos. Brincadeira, não façam isso em casa, nem com ninguém. Mas suei muito e consegui comprar, tá? Eu peguei à vista. Aí eu costumo brincar com manhã que a pancada é uma só. Aí você dorme tranquilo. Mas aqui voltando ao caso, você tem uma dívida muito grande, você não dorme bem. Tem gente aí que pega dinheiro com a agiota, né? Se você for cristão e pega dinheiro com a agiota, você cuidado, você vai se converter, tá? Porque a agiotagem é crime. E eu lembro que eu aprendi muito que a agiotagem é crime em meus estudos. Eu interrompi um pouquinho, mas quero voltar para concurso de banco. Eu já estudei para o Banco do Brasil, já fiz prova para o Banco do Brasil, já fiz prova para o Banco do Nordeste. Eu quase gabaritei, queridos, do Banco do Nordeste.
Mas a infeliz da matemática quebrou minhas pernas. Eu zerei matemática. E aí foi o motivo do que eu passei. Eu precisava de 7 pontos para passar, para gabaritar. A matemática foi lá e me deu uma rasteira, mas vamos lá. Um dia é da banca, outro dia é do concurseiro, né? Um dia o jogo vira. Quem sabe se essa for a vontade de Deus. Se não, eu continuo sendo CLT, sendo feliz do mesmo jeito. É a vida. E dando graças a Deus por tudo. Mas é muito difícil uma pessoa ter uma dívida e ela conseguir dormir, se alimentar bem. A primeira coisa que perde é o sono. Se você muitas vezes teve um conflito com alguém, e a depender do temperamento, quero nem entrar em questão de temperamento aqui, mas a depender do seu temperamento, se for melancólico, você vai remoer, você vai lembrar da hora, do dia que aconteceu, do que a pessoa falou, do gesto que a pessoa fez, e você está lá, meia-noite, você está lá com o olhão estatalado. Não era para ter acontecido isso. Mas o que ele me falou? E agora o que é que eu vou fazer? Você está lá, contando as telhas, contando a ovelhinha. Tá? Não dorme. Você está doente. Você não dorme direito. Sabe? Então isso afeta o sono. Você está passando por um momento de aflição, sei lá, você está sendo perseguido por alguém, ameaçado por alguém, não sei o que você está passando, Deus sabe. Quem está me assistindo aqui que sabe das suas lutas, e Deus mais ainda sabe de suas lutas, cada um com suas lutas pessoais. É por isso que eu não julgo ninguém por aparência, porque cada um enfrenta suas batalhas. E eu sou muito contra aquele negócio de que as pessoas classificam, né? O problema do outro sempre vai ser menor do que o meu. Então, o meu é o maior. Queridos, não existe problema maior ou menor. A diferença é como a gente reage a cada problema. Se a gente fosse comparar o Davi com um outro personagem que talvez estava sendo perseguido, o Elias, por exemplo, pronto, aqui, ó, vem iluminação aqui, ó, quentinha do céu, do Espírito Santo aqui, ó, no meu coração. Elias também foi perseguido por Jezabel. Tá? Jezabel, aquela terrível Jezabel. E depois morreu de uma forma tão feia, né? Não podia ter morrido assim, né? Vacilou. É a vida. Então, eu preciso parar de fazer graça enquanto eu falo, queridos. Mas me levem a sério, né? Levem a sério, eu sou uma pessoa séria. É uma fleumática cheia de graça. Mas vocês se convertam, vocês levem a minha palavra séria, a palavra de Deus, na verdade, a minha não vale nada, mas a de Deus vale muita coisa. Então, voltando, então Jezabel começou a perceber Elias. Elias, sabe de uma coisa? Tô com sotaque bem nordestino. Sabe de uma coisa, Elias, seu cabo da peste? Da mesma forma que você fez com os profetas de Baal, os nossos profetas, vai acontecer com você. E tão certo como a luz do sol, amanhã você vai estar, ó, mortinho da silva, comendo capim pela raiz. Menino, quando Elias ouviu isso, coitado, o bichinho correu, se escondeu na caverna. Davizinho não se escondeu na caverna. Era perseguição? Observe. Duas pessoas diferentes, temperamentos diferentes. Há quem diga, e isso aí eu deixo para os psicanalistas, os psicólogos, eu não sou aqueles, eu gosto muito de temperamento. Eu quero trazer aqui um dia no canal e no Instagram também uma conversa sobre temperamentos. Eu tenho uma base boa, porque eu me inspiro e bebo muito de pessoas que são especialistas na área. Volto a dizer, eu não tenho conhecimento teórico nenhum. Não tenho faculdade, tá? Deixando isso claro. Mas eu arrisco a falar sobre isso porque eu tenho uma base boa. Eu tive um estudo aqui na igreja, foi bem básicozinho, mas eu li muito conteúdo. Tenho páginas no Instagram de psicólogos, de psicanalistas, sabe? Psicólogos e psicanalistas. E aí eu acabo bebendo um pouquinho de cada uma dessas fontes e aí eu vou embasando o meu conhecimento.
Tá? Mas se a gente comparar, há quem diga que o Davi era sanguíneo. Já o Elias era melancólico. Aí você põe, né, opostos, sanguíneo e melancólico. O melancólico ele parece um pouquinho mais com o colérico em algumas coisas. E o fleumático um pouquinho mais com o sanguíneo. O fleumático, ó, eu amo o sanguíneo. Se algum sanguíneo estiver me assistindo aí, ó, um beijão pra você. Porque eu amo, o temperamento que eu mais amo é o sanguíneo. Melancólico e colérico nem tanto. Desculpa a sinceridade. Mas os sanguíneos, eu sou fã de uns sanguíneos. Eu até comentei hoje no Instagram um post lá de uma desses perfis que eu sigo, que é de temperamento. E eu ainda brinquei que se eu encontrar um sanguíneo no meu caminho, eu caso. Queridos, se um dia vocês verem uma aliança com a mão esquerda, nessa mão aqui, nesse dedo, dessa mão esquerda, pode ter certeza que eu vou estar me casando com um sanguíneo. Pode ter certeza. Tá? Se não for sanguíneo, eu não quero. Eu morro solteira e volto a Jesus. Brincadeiras à parte, é uma brincadeira séria. Mas também não deixa de ser uma brincadeira. Também não deixa de ser sério. Então, assim, comparando, o Davi, ele é sanguíneo. E o Elias, melancólico. Então, o Elias foi o quê? Chorar. Né? A marca do melancólico é chorar, é lamuriar, ele sente profundamente. Sabe? Não é que ele é dramático que ele quer. Mas é porque ele sente muito, tudo muito intensamente. Sabe? Então, Elias, Deus, morreu todos os profetas. Deus, só vida. E agora só ficou eu. Aí Deus falou o quê? Sabe quanto é que eu reservei? E aí Deus começa a refrescar a ideia de Elias. Espera aí, Elias, você acha que eu decido o trono? Você falou que morreu todo mundo e tu é ruim de conta, meu Elias. Tu é ruim de conta. Porque, ó o tanto. E aí Deus fala para ele a quantidade que Deus reservou de profetas vivos. Elias não estava só. Mas é como se ele tivesse, né? Tô aqui só, na caverna, o mundo acabou, me mata lá, eu quero morrer. Melancólico. Davizinho não, Davizinho, ó. Vou deitar, vou dormir. Sanguíneo gosta de dormir. Por isso que eu falo que sanguíneo é parecido com fleumático. Porque duas coisas que os sanguíneos e os fleumáticos gostam muito. Se eu estiver errada, me corrige aí. Mas também se me corrige, só me corrige se você for psicanalista. Se você for leigo igual a mim, você deixa passar a vergonha. Deixa a minha vergonha passar batida, que ninguém vai perceber. Mas pelo que eu já tenho em mente, sanguíneo e fleumático, eles gostam muito de comer, eles apreciam uma boa comida. Come. Todo sanguíneo que eu conheço é comilão. Não é guloso, porque gula é pecado. Tá? Vocês vigiem. Estou falando de gula. Tem gente aí que fala que eu sou gulosa, porque eu como muito. Só porque lá no trabalho, eu não vou nem dizer a quantidade que eu como. Tá? Para depois eu não ficar sofrendo bullying aqui em rede social. Mas eu não sou gulosa. Gula é quando você come em excesso e passa mal. Eu como o suficiente, queridos. Se vocês soubessem o quanto essa mulher trabalha, eu ainda acho que deveria comer mais do que eu como. Então, é isso. Perdi até o que eu estava falando. Ó. Tá vendo? Falar bobagem. Fazer gracinha, perdi, ó. Perdi o fio da meada. Deixa eu ver se eu me encontro aqui. Mas voltando, então assim, Davi, ele. Sim, voltando, lembrei. Então, o que o sanguíneo e o fleumático têm em comum, eles gostam muito de comer e de dormir. Sabe? Então, o que Davi fez? Não vou perder meu sono. Vou deitar, vou dormir. Vou sonhar, babar, ou aquela babinha que a gente deixa no travesseiro. Se você aparece assim, ó, com aquelas babinhas aqui, é um sinal de que você dormiu bem, viu? Sinal de que você dormiu, ó. Abriu a bocão, roncou mais do que tudo. Dormiu bem. Então, Davi, ele reagiu de forma diferente, porque ele é uma pessoa, Elias era outra. O contexto era parecido, era perseguição. Claro que quem estava perseguindo Elias era Jezabel, aquela endemoniada lá, tá? Aquela endemoniada lá da Jezabel. Quem estava perseguindo o Davi era o próprio filho. Aí você pode pensar, né? Mas você vai comparar a perseguição de um filho com a perseguição de uma mulher lá, endemoniada lá. É a mesma coisa, queridos, tudo é perseguição.
É por isso, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu estou contextualizando para que você aprenda a Bíblia, aprenda as coisas, tá? Aprenda da palavra de Deus. E eu estou voltando dando essa volta toda porque eu falei que eu não julgo ninguém por problema. Então, assim, voltando, resumindo a história, que esse vídeo não pode ficar muito grande, eu não gosto que fique muito grande. A questão não é o problema, não existe problema grande ou pequeno. A questão é que somos pessoas individuais. Deus fez a cada um único, com um temperamento, uma personalidade. E por mais que as situações sejam parecidas, cada um vai vivenciá-la de uma forma, porque cada um é único, eu sou única. Por mais que tenha 1000 Luana Campos no mundo, eu estava olhando no Instagram um monte de Luana Campos, eu falei, credo! Eu achei que eu era a única, o alecrim dourado, olha o tanto de lua, misericórdia, eu fiquei abismada. Sério mesmo, tanto de Luana Campos. Tanto de Luana Campos. Então, mesmo com tanto de Luana Campos no mundo, nenhuma é igual a mim. Tô me sentindo a primeira bolacha do pacote, porque a última ninguém quer mais, né? Hoje, eu acho que quem criou essa frase de última bolacha do pacote, acho que não batia bem, não. Porque a última bolacha a gente já tá enjoado, já encheu a barriga. A pessoa tá se achando a última bolacha do pacote. Porque há quem acha que a última vai brigar. Eu não brigo pela última, eu quero a primeira, o restinho. Esse dia minha irmã foi me dar um salgadinho lá no restinho. Eu não queria muito, não. Esse dia não, acho que foi ontem. Minha irmã. Vou falar o nome dela aqui não, para ela não ficar com vergonha. Beijo, irmã. Você sabe que é você. Você sabe que é você. Ela me deu assim um restinho, né? E aí a pessoa botar o ditado, né? Se insistir na última. Eu não, essa é a primeira bolacha do pacote. Primeiro que você abre logo a primeira, ó. Primeira bolacha do pacote. Pois é, eu tô me sentindo aqui a primeira bolacha do pacote. Então, assim, ninguém é igual a ninguém. Então, assim, Davi era diferente de Elias. Os dois estavam passando por perseguição, adversidade. Pessoas diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, lojas diferentes. Sabe? Mas é incrível, voltando aqui para Davi, deixando Elias um pouquinho lá de lado. Talvez outro dia a gente fale sobre o Elias. Vamos focar no Davi. Eu me deito, durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Ah, queridos, isso é profundo. Eu fico imaginando o camarada sendo perseguido pelo filho, sendo humilhado, desonrado. É uma afronta, irmãos. Irmãos, eu estou aqui só nos irmãos hoje, viu? Estou me sentindo já pregando aqui na vida nova. Olha o púlpito. Cadê o púlpito? Não dá nem pra ver, gente. Eu como câmera woman. Sou muito boa, não. Como YouTube eu dou um jeitinho, né? Mas filmando, sei não. Mas assim, irmãos, queridos, amigos, como vocês quiserem ser chamados, estou falando irmão profetizando. Quem não for cristão aí vai ser em nome de Jesus. Antes de Jesus voltar, viu? Ele vai se converter. Virar crente, orar, confiar em Deus, parar aí com esse pessimismo, parar de reclamar da vida, tá? Trocar as lentes, enxergar com os olhos espirituais, tá? Orar na madrugada, abençoar pessoas, parar de falar palavrão, deixar sair louvores da boca, coisa boa da boca. Isso aí. Deixa Jesus voltar. Por isso que eu estou te chamando de irmão aqui toda hora, pra você pegar a visão. Tá? Então, isso é incrível. Eu fico imaginando em meio a uma perseguição daquela, Davizinho dormindo. Eu deito, durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. O sustento de Davi não estava na lança dele, não estava no escudo dele, na espada dele, no exército dele, porque Davi sempre teve os melhores exércitos. Queridos, desculpa aqui. Eu tomei um açaí, acho que eu já falei sobre isso. Hein? E aí eu tô meio querendo soluçar aqui, por causa do açaí. Voltando à história, se você estudar um pouco sobre a história de Davi, ele passou um tempo numa caverna chamada Caverna de Adulão. Se eu não me engano, eu acho que foi quando ele... Não, acho que foi quando ele estava sendo perseguido por Saul. Eu não vou falar sobre isso porque eu não lembro. Pode ser que eu fale alguma bobagem aqui tentando acertar. Mas eu sei que ele estava sendo perseguido. Se eu não me engano, foi por Saul. Tá? Se eu estiver errada, os teólogos aí
me corrija, mas só se for teólogo mesmo. Se não for, deixa passar batida aí a minha vergonha pública. Tá? E aí eu sei que ele passou um tempo refugiado nessa caverna de Adulão. E lá na caverna de Adulão, ele encontrou os piores caras. Gente ruim, os caras vai frustrado, os caras vai deprimido, os caras vai com complexo de inferioridade. Mas gente ruim mesmo. E aí sabe o que Davi fez? Com esse monte de homem ruim? Amarrou tudo, tacou fogo. Tacou fogo. Brincadeira, se alguém contar isso, é heresia, viu? Tacou fogo não, ele pegou, se tornou o líder. O líder, escute só isso daqui. Davi fugindo de alguém, não lembro se foi de Saul, ou se foi até do Absalão, não lembro, tá? Não sei tudo, tá? Mas se eu lembrar, eu trago aqui essa passagem bonitinha para vocês e trago a reflexão dela, claro, para aproveitar a oportunidade. Mas eu sei que ele estava fugindo de alguém. De quem, não lembro, não sei, não posso afirmar, tá? Para não falar bobagem. E eu levo muito a sério a palavra de Deus. Estou aqui brincando, tá? Para descontrair, é o meu jeito de falar. Eu prego aqui, gente, no púlpito. É porque eu nunca postei aqui no YouTube, nem no Instagram. Eu acho que eu nunca postei só uma vez. Pregação minha. E raramente eu prego, eu ensino. Mas aqui na EBD, onde eu ensino, no púlpito, quando eu prego, eu sou assim, eu sou gaiata. Falo minhas gracinhas, claro que tudo com ordem e decência, tá? Mas eu tenho muito zelo pela palavra de Deus. Então Davi estava sendo perseguido, ele pega e encontra um monte de homem frustrado. Ele foi para uma caverna, e a gente sabe que caverna é um lugar meio feio, né? Meio tenebroso. Pois lá ele encontrou uns cabras tenebrosos. Complexo de inferioridade, os cabras frustrados na vida. Um monte de gente que deu errado na vida, se escondeu tudo na caverna. Aí vai Davi, que aparentemente parecia que deu errado na vida também, se enfia lá naquela caverna. Só que aí algo interessante acontece, ele se torna um líder. O líder desses homens assim, morumbudo. E a história diz, a Bíblia não deixa mentir, e eu não lembro a referência aqui, mas dá um Google aí, pesquisa também, querendo tudo mastigado. Pesquisa aí, dá um Google. Bota aí, ó, Davi na caverna de Adulão, vai aparecer referência para você. Vou fazer isso aqui, ó, vou tentar fazer. Se esse vídeo ficar grande, você que me fez ficar grande, ó. Culpa sua. Mas eu vou dar um Google aqui agora. Ó. Ó, só foi botar o Davi e já apareceu. Ah, acertei. Ó, tô bom de Bíblia. Vai brincar com a professora de EBD. Vai, ó. Davi se escondeu na caverna de Adulão para fugir do rei Saul. E lá reuniu, ó, o exército dele aqui, ó. Reuniu 400 homens. Ó o que a Bíblia diz, aflitos. Ó, que tudo casa, viu? Chega, eu tô me arrepiando aqui, ó, de verdade, ó. Chega, eu tô me arrepiando, ó. Salmo 3, escrito por Davi, tá batendo certinho o que eu tô falando aqui, ó. Ó, aflitos. Eu acho que esse povo não dormia não, viu? Naquele tempo não existia tarja preta, mas eu acho que eles tomavam lá uns negócios para ver se dormia. Aflitos, endividados, dorme, não dorme, não come, se esconde na cabeça. Descontentes, ó vida, ó céus. Tinha um desenho, né, animado com esse personagem. Acho que não é do meu tempo não, acho que é do tempo do meu pastor, ele que falou, viu? Pastor Adilson tá coroa já. Descontentes, que o reconheceram como líder, formando o embrião do seu futuro exército. Davi encontrou 400 homens, aflitos, endividados, descontentes, gente, ó, a margem da sociedade. Tu acha que a sociedade quer esse povo? Quer não. Davi falou, mas eu quero. Davizinho esperto, líder, visão, ó, de vida na vida. Ele já vivia igreja multiplicadora. Nós batistas vivemos algo chamado igreja multiplicadora. Pesquise aí sobre os batistas, que você vai saber do que eu estou falando. E quem é batista já pegou aqui o fio da meada. Então ele vivia vida na vida, foi conviver com esses homens, se tornou o líder deles, e eles o reconheceram como líder, formando o embrião do seu futuro exército. E o exército de Davi, meu irmão, meu querido, era o exército. Tá? É isso aí. Pois é.
Então, Davi reconhecia que Deus é que o sustentava, queridos. Quem nos sustenta é Deus. Não é o... Não sei se você toma algum remédio para dormir. Eu não tomo, graças a Deus. Eu não tomo nenhum remédio para dormir. Nenhum remédio eu tomo. O único remédio que eu tomo é loratadina. Loratadina para rinite, né? O povo de rinite sofre. Ou loratadina ou Histamin. Um dos dois. Às vezes eu faço uns remédios caseiros. Pessoal que mexe com horta, né? Como eu amo remédio caseiro. Às vezes eu prefiro os remedinhos caseiros. Eu faço um... A gente chama de melado. Mãe chama de melado. Faz uma calda de açúcar, né? Bota o chá, engrossa. Bota na geladeira todo dia. Um pouquinho assim, ó. Maravilha. Tá? Mas tem gente que toma remédio para dormir. Tem gente que tá com crise de ansiedade. Gente, o mundo tá tão desenfreado que criança com ansiedade. Eu fico pensando, meu Deus, criança tem ansiedade de quê? Porque nós adultos, e eu confesso para vocês que eu já passei um período que eu sofri de ansiedade e já fiz um tratamento, hoje eu não faço mais tratamento. Deus de uma forma milagrosa me curou, uns ele cura, outros ele não cura. Não é que eu seja melhor do que ninguém, mas se aprover a Deus a me curar, amém. Talvez ele não tenha te curado, mas ele vai te sustentar, ele vai te dar graça. Ele vai te dar estrutura, te dar força para você suportar os baques da vida, os traquejos da vida. Em nome de Jesus. Mas voltando. Então, assim, a gente toma remédio para dormir. Tem gente que toma chá para dormir. Tem gente que não consegue dormir. E não tem uma coisa pior do que você perder uma noite de sono. Ou duas, ou três, ou quatro. Ou dar assim, ó, no meio da noite, você acordar, dormir um pouquinho, acordar e ficar com o olho esbugalhado, contando as telhas. Sabe? É horrível. É horrível. Eu digo que eu já passei por isso. E eu tenho autoridade para te falar que é horrível. Sabe? Mas não há nada melhor do que a gente lembrar de que o sustento, nosso sustento, não está no remédio. Nosso sustento não está no nosso poder aquisitivo. Nosso sustento não está na nossa rede de relacionamentos. Pessoas são maravilhosas. Eu amo pessoas. Eu tenho como é que eu posso dizer? Eu tenho uma rede, posso chamar de rede, uma rede de intercessores. Faço parte do grupo de intercessão daqui, da IBVN, Igreja Batista Vida Nova. Eu tenho uma rede de intercessores. Essa semana mesmo eu falei com uma intercessora minha, sabe? E ela orou muito, intercedeu por mim. Teve tanta fé que ela falou, um dia você vai se tornar cristã. E eu ria, né? Ria, coitada de mim. Irmã, um dia eu me tornei cristã. E, para a felicidade dela, eu me tornei cristã bem da mesma igreja que ela. Fui congregar lá, na primeira igreja batista de Araçás, lá perto de Salvador. Dá um abraço aí, se tiver algum araçaense me assistindo. Beijo, Araçás. Obrigada mesmo por esse tempo que eu passei. Foi 15 anos que eu passei em Araçás. Queridos, eu não sou tão nova assim não, viu? 35 está batendo na minha porta. Novembro, se Deus permitir, eu ainda estiver viva, é 35 aninhos no lombo. Já vivi um bocado. Então, essa intercessora, ela falava. E ela creu tanto que eu aceitei a Jesus. Me tornei membro de igreja batista, graças a Deus. E estou aí a cada dia crescendo, né? Na graça e no conhecimento do Senhor. Permitindo, né, ser moldada por esse Jesus que transforma histórias, que muda destino, sabe? E eu tenho uma rede de intercessores, mas não me apoio nessas pessoas tão assim, sabe? A ponto de depender toda a minha vida. Não, porque pode falhar. Uma hora talvez um deles não possa interceder por mim aí. O que eu faço? Eu mesma oro também. Porque falando aqui de intercessão, abro um parênteses, tem gente que ora por mim. Ora por mim, eu gosto muito de orar por pessoas, só que tem gente que se acostuma. Aí joga sobre você a responsabilidade dela, fulano, você vai orar por mim. E ela não ora nada. Aí a bonita fica lá, o bonito, fica lá de braço cruzado, esperando a vitória vir, a bênção vir. Não vai pagar preço, não, então vergonha nessa cara. Rapaz, te orienta, vai orar, vai dobrar esse joelho no chão. Ah, não é, tem problema no joelho, não consigo ajoelhar. Ora em pé, ora deitado. Contanto que, mesmo de pé ou deitado, seu coração esteja prostrado. Porque Deus vai sondar teu coração. Nem todo mundo consegue ficar de joelho. Tem gente que tem problema, realmente não consegue, tá?
E não existe uma regra de orar só de joelho. Você ora em pé, você ora andando. Eu oro no ônibus, eu oro andando, eu oro trabalhando. Eu tô lá operando. Gente, agora eu tô. Tá uma maravilha lá no trabalho, porque eu ganhei uma máquina automática, tá? Graças a Deus, em primeiro lugar, segundo meu coordenador. Se meu coordenador estiver assistindo também, ele estava me perguntando se eu estava ganhando alguma coisa do YouTube. Eu, com 83 inscritos, ganhei alguma coisa. Ele caiu na risada. Ele, Lu, e aí, você já está monetizando com o seu canal? Eu, hã? Com 83 inscritos, dá para monetizar? É culpa de vocês, ó, que não se inscreve, não compartilha. Aí eu continuo aí com esse pequeno rebanho de 83 ovelhinhas para cuidar, tá? Vocês tomam jeito, tá? Bota o dedinho aí, se inscreve, para ver se a gente cresce o rebanho, alarga as tendas. Pelo amor de Deus, gente, vamos propagar. Tá? Um conteúdo edificante desse. Vocês compartilham um monte de bobagem aí, não vai compartilhar o conteúdo, agora eu tô puxando a sardinha pro meu lado, voltando à máquina. E eu tô lá, de boa lá no trabalho, tá? Na maquinazinha automática. Isso aí é bênção de Deus, sabe? E é isso, e tem pessoas que, sabe? Acreditam que alguém assim vai sustentar, pessoas vão sustentar. O poder está no seu conhecimento, o poder está no seu status financeiro. Eu me perdi um pouquinho, vocês perceberam, não foi que eu dei uma pausa assim pensando. É porque às vezes quando eu vou fazer esses links de exemplos, eu me perco um pouquinho, mas isso acontece, é normal. Mas vocês estão compreendendo, eu acredito que a mensagem na íntegra, ela vai ser compreendida. Eu ia dar um exemplo de alguma coisa do trabalho, da máquina, depois eu me perdi aí. Vocês perceberam que eu dei uma perdida, me perdoem. Mas a mensagem central é essa, sabe? A gente não deve apoiar, confiar que o nosso sustento vem de pessoas. Relacionamentos são bons, relacionamentos interpessoais são ótimos. Como eu digo para vocês, eu antes, é porque vocês não conhecem minha história, vocês me olham assim, falando aqui, aí vocês, nossa, que menina incrível. Eu lembro de uma colega minha do trabalho, ela disse que me ia passando com o cabelo assim voando, ela, quero ser igual aquela menina que anda com os cabelos voando. Eu dei risada que eu falei, filha, tu não sabe, ela parece tão de boa. Então, assim, quem olha pra mim, uma boa fleumática, me vê assim com esse sorrisinho na cara. Querido, você não sabe o que eu passo. Se eu contar pra vocês a minha vida, vocês pegam a de vocês, dobra, bota no bolso e me pede desculpa. Com esse sorrisão na cara é temperamento, filho. Graças a Deus que eu nasci fleumática. Nada contra os outros temperamentos. Cada um com seu temperamento, mas graças a Deus, cabeça de gelo. O mundo tá caindo na minha cabeça. E eu tô aí, sorrindo. O diabo tá fazendo cara feia pra mim. E eu tô, suave. Eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Quem acertar quem disse isso vai ganhar um pirulito. Foi Jó. Davi, eu deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. É o governo que me sustenta? Não. Ai, Lula, é Bolsonaro. Tá? Abrindo parênteses sobre governo. Luana, você é de esquerda nem de direita? Sou do céu. Mas eu penso sobre política. Tá? E você que pensa que cristão é bitolado, que cristão só pensa em Bíblia, a gente entende, querido, de política, ou deveria entender. Tá? E, aliás, os cristãos são, ou deveria ser, o povo que mais entende sobre variados assuntos. Tá? Então, não sei só de Bíblia, não. Sabe, de teologia, não. Eu tô estudadazinha em filosofia, umas coisinhas aí. Sei muito não, mas... Tá? Então, não sou nem de esquerda nem de direita. Luan, você é Bolsonaro ou Lula? Nenhum dos dois. Tá? Todos os dois têm culpa no cartório, todos os dois têm uma vida que fede diante de Deus. Quem quiser comentar aí, é bom que ninguém que nem comenta. Será que dessa vez eu vou viralizar? Quem sabe?
Nem é minha pretensão. É por isso que eu tô aqui, né, dando risada. Quem sabe eu viralizo com essa fala. Sabe, todos os dois, Lula e Bolsonaro, a vida fede diante de Deus. Para mim, nenhum dos dois são exemplos, é exemplo, tá? Bolsonaro não me representa. Como cristão, mas ele é cristão. Nunca vi ele dizer que é cristão. Dizem que a mulher dele é, também não posso julgar. Não convivo com ela, com a Michelle. Não moro perto dela, não sigo ela nas redes sociais. Não sigo-a, sigo ela é feio, né? Não a sigo nas redes sociais. Lula não me representa. Ah, é pai dos pobres. Sou pobre, mas meu pai é Deus. E meu pai é rico. Meu pai, Deus, é dono do ouro e da prata. Meu pai Luiz que é pobre. E eu chamo meu pai Luiz de Lula. Mas é um Lula bem diferente. E daria uma lição aí de moral e de bons princípios desse presidente. Mas aqui não vamos falar de política, não. Porque senão a gente vai perder aqui o fio da meada. Sabe? Mas é isso, não é o governo que me sustenta, que te sustenta. Não é o seu status social, se você é rico, pobre, preto, pardo, amarelo, colorido, incolor. Não é a sua rede de relacionamentos. Quem te sustenta ou quem deveria te sustentar é Deus. Aí por que eu estou falando quem deveria te sustentar? Porque se você não crê que Deus pode sustentar, nada. Sabe? Porque para Deus te sustentar, meu irmão, minha irmã, você tem que estar na mão de Deus. Tem que estar na mão de Deus. Tem que deixar Deus tomar conta da situação. Deixar Deus sentar no trono do teu coração. Você sabia que o teu coração tem um trono? É. E aí 3 pessoas podem reinar nesse trono. Ou você mesma, tomar o trono do teu coração. Minha vida, minhas regras. Tem até um movimento ainda, que eu não vou dizer o nome, eu tô muito polêmica hoje. Eu acho que eu tô, né? Tô meio debochada. Todo fleumático é meio debochadinho assim, né? Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Tem gente que não vai com a minha cara, sabe que eu sou debochada, querido, sou gente boa. Debochados também são gente boa, sabe? Vigiem, Jesus está voltando, sabe? E aí, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras. E aí, minhas regras. Então, quem fala isso, meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, vida minha, que manda. Aí vem uma doença, aí vem uma dívida, aí um amigo trai, aí leva um chifre. Não é o bonzão, a bonzona? Toma aí agora, ó. Chia. Você não é nada. Deus é tudo, mas a gente não é nada. Como diz o Diego Menin, nós somos o cocô do cavalo do bandido. Não é muita coisa, não. Siga. Sabe? Então, ou você pode reinar no trono do seu coração, você é o reizinho, tá? Poderoso chefinho. Ou você deixa o diabo reinar. Tem uma linguagem que diz espiritual, isso aqui é para quem é espiritual. Se você não é espiritual e quiser aprender, você aprende. Mas se você não quiser aprender, você pula o vídeo. Que aqui eu estou falando coisas espirituais. Tem uma coisa chamada, que a gente chama, uma linguagem espiritual que a gente fala, que tem gente que é cavalo de Satanás. O que um cavalo faz? Que é de fazenda. Eu cresci em roça e cidade, então eu sei montar em cavalo. Tanto é que uma vez eu participei de um evento, eu participava de um projeto da igreja, Pés Formosos, aí apareceu um homem lá com um cavalo, eu peguei o cavalo do homem, aí o pastor, acho que foi o pastor que falou, ela sabe montar. O pessoal percebe não, né? Passei a perna, todo no gingado, pá, peguei a rédea. Bora, não bati não, irmãos, tá? Maus tratos aos animais não é comigo não, viu? Aí eu peguei, sei que foi, eu toquei assim no traseiro dele, bora meu filho, o bichinho foi, é tão bom, ó, galopando. Massa demais, bom. Quem tiver fazendo aí pode me chamar aqui. Então, vamos aí galopar. Eu gosto muito de animais de fazenda. Então, todo mundo já percebeu, né? Quem me segue aí mesmo no Instagram e no YouTube sabe que eu gosto muito. Então, o que o cavalo faz? Alguém monta nele e dirige. E o cavalo faz, você tem aquela rédea, tem um negócio aqui na boca que é chamado bridge, é um ferro, né? Que põe aqui na boca. E esse ferro tem uma rédea, e a rédea que guia a boca, né? Pela boca vai ali. Se eu quero que ele vá para a direita, ele vai. Eu quero que ele pare, eu quero que ele corra. Eu comando. Então, cavalo de Satanás é isso. O diabo entra no trono do seu coração, senta
pega lá o... Como é o nome daquele que tem? Um negócio, esqueci o nome daquilo, tipo um porretinho, mas não é um porrete não, eu tô ruim de referência hoje. O cetro. Então ontem ele pega o cetro e ele que manda na sua vida. Aí ele direciona seus relacionamentos, direciona a sua vida, te arrasta para longe de Deus. Só que ele faz isso de uma forma que você acha que você é feliz. Tá? Que se você pensa aqui, falei isso hoje no exemplo aqui na EBD. Se você pensa que o diabo vai aparecer para você com chifrinho, e aquele acho que é diadema, né? Uma setinha que ele tem um rabo, sei lá que diacho é aquilo, que é aquilo, sabe? E aí você está enganado, né? Ele aparece tudo ó, no sigilo, só o flash. E aí você besta, ó, cai na cilada, nos pratos. E você acha que sua vida está maravilhosa. Só que você está caminhando, ó, a passos largos para o inferno. E o inferno existe no final de uma vida sem Deus, tá? Ou o seu trono vai ser de Deus. E aí Deus vai, senta e ele vai reinar, queridos. E quando ele reina, queridos, não tem você, não tem diabo, não tem ninguém que aguenta. Todo mundo, ó, dobra os joelhinhos e se rende. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei. Quando Deus está no trono, querido, da tua vida, do teu coração, não há capeta nesse mundo, não há pessoa na terra, não há você, não há vontade sua, não há tentação, não há provação, não há nada que não caia por terra, não há nada que se dobre. Mas é preciso que ele esteja no controle. Como eu quero ter a mesma autoridade, a mesma segurança de Davi, de chegar assim, ó, no meio da na cara da tribulação, na cara da adversidade, na cara da doença, na cara da afronta, e dizer assim, ó, eu deito, durmo. Isso aqui é uma paráfrase minha, viu? Paráfrase minha. Não está na Bíblia dessa forma. Ronco, porque o Senhor é que me mantém de pé. O Senhor é que me sustenta. Voltando ao texto, integralmente, eu deito. Cadê a Bíblia? Aqui. 5. Eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. O Senhor tem te sustentado? Se sim, amém. Se não, experimente. Experimente tê-lo como seu sustento. Não é pela força do seu braço, volto a dizer, recapitulando, não é pela força do seu braço, não é a sua rede de relacionamentos, não é os seus status, não é a sua conta bancária, tá? Não é a sua beleza. Aí eu, ó, nem bonita sou. Dormindo, em paz, tá? E o diabo tá aí, fazendo cara feia pra mim. E o vizinho tá lá, fofocando da minha vida, tá? E a enfermidade tá batendo na minha porta, tá? Ninguém é 100% de saúde, tá? E eu tô sendo sustentada. Quem me sustenta sou eu mesmo? Não, é Deus. Deus, eu digo isso de boca cheia, em alto e bom som, quem me sustenta é o Senhor. Queridos, não há nada melhor do que ter essa segurança, essa certeza. É Deus que me sustenta. É Deus que me sustenta. O mundo pode estar caindo em cima da minha cabeça. O mundo pode estar se partindo debaixo dos meus pés. Pode estar chovendo canivete. Mas eu vou deitar, eu vou dormir e eu vou acordar. Eu vou acordar para viver a vida plena que Cristo conquistou para mim na cruz, porque é o Senhor que me sustenta. Que verdade maravilhosa esse salmo nos traz. Salmo 3, com esse texto-chave que é o verso 5. Eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. Que o Senhor possa ser o nosso sustentador. Que o Senhor seja a cada dia aquele que nos sustenta, aquele que nos mantém de pé, aquele que nos faz dormir tranquilamente, na certeza de que o nosso amanhã está nas mãos do nosso Pai, do nosso Criador. Amém?
Se essa palavra foi relevante para você, curta, comente, compartilhe. Que o bondoso Deus, o Deus que nos sustenta, que nos mantém de pé, possa te abençoar infinitamente mais. Um abraço e até o próximo vídeo.